Olá! Em meio aos noticiários de crise, uma boa notícia. A Volkswagen retoma a produção após greve de 12 dias na fábrica de Taubaté, interior de São Paulo. Ao todo, a unidade emprega cerca de 5 mil pessoas. O retorno ao trabalho foi aprovado após reversão de 43 demissões na fábrica. Além da reversão dos desligamentos, a proposta dos grevistas ainda tem outros 16 itens. Também houve um consenso sobre a criação de um plano de demissão voluntária, o PDV, válido até 11 de setembro. Além de um programa de aposentadoria antecipada. A empresa não informou a meta de adesão ao PDV, mas a fábrica tem cerca de 500 funcionários excedentes. O retorno desses trabalhadores aos seus postos de trabalho é sempre, claro, uma boa notícia. Veja também outros destaques desta segunda-feira, 31 de agosto. Parlamentares prestigiam cerimônia de troca do Comando Militar do Sudeste. A Assembleia Legislativa prestou homenagem ao Dia do Corretor de Imóveis. O juiz federal Sérgio Moro esteve em São Paulo e participou de uma palestra sobre colaboração premiada. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Parlamentares prestigiam a cerimônia no Comando Militar do Sudeste para troca de comando. Autoridades, parlamentares, familiares e convidados estiveram presentes na cerimônia para prestigiar a troca do Comando Militar do Sudeste. O novo comandante passa a ser o general do Exército Mauro César Lorena Cid, que assume no lugar do general João Camilo Pires de Campos. A missão do Sudeste é contribuir para a defesa da pátria, defender as ameaças aos interesses nacionais em situação de guerra ou conflito externo, entre outras. Tenho certeza que vai ser mais um aliado para a Assembleia Legislativa, mais um aliado para o povo paulista e faremos grandes missões juntas, faremos grandes ações em conjunto, não só o Poder Legislativo e o Exército, mas com certeza toda a sociedade paulistana vai ter um comandante que vai estar dia a dia acompanhando, nos ajudando na segurança do nosso grande estado de São Paulo. Após a chegada das autoridades e convidados ao palanque, os dois generais se posicionaram para a cerimônia de troca de comando. O general Campos apresentará suas despedidas. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, falou do novo comando e da relação com o parlamento paulista. Nós esperamos que seja dada continuidade ao ótimo relacionamento que o general Campos estabeleceu com a Assembleia Legislativa. Foi muito importante o comandante do Exército, general Vilas Boas, disse que em nenhum outro estado o Exército é recebido e acolhido como pelo povo paulista. Povo cívico, patriota, e é isso que nós queremos. Essa integração entre o poder militar e o poder civil expressado pela Assembleia dos seus 94 deputados, legítimos representantes da sociedade. Cerca de 700 esportistas foram homenageados na Assembleia Legislativa. O evento conta com o apoio do deputado Luiz Carlos Gondim do Solidariedade. Atletas de artes marciais como judô, MMA, jiu-jitsu e muay thai foram homenageados na Assembleia Legislativa. Eu sou do Mato Grosso, a gente está um pouco carente, essas homenagens, do apoio, do incentivo. Então hoje para nós é importante, porque divulgar isso dentro do nosso estado. Todos eles têm histórias do esporte e da vida para contar. Josué Tubarão começou a lutar jiu-jitsu com 20 anos. Até para comprar o kimono havia dificuldade. Hoje, o bicampeão da Copa Mercosul na Argentina mantém um centro de treinamento com 70 crianças na cidade de Suzano. Só mostra que a nossa luta está começando agora, Tem muita coisa ainda para mudar. Nós não podemos mudar o mundo, mas ao nosso redor, tudo que for possível, nós vamos fazer. Atletas do vôlei, futebol, basquete, ginástica nas modalidades olímpica e paralímpica também foram homenageados. O evento busca incentivar os atletas e suas escolas, centros de treinamento que atendem a população em geral e também jovens e crianças em situação de vulnerabilidade social. O evento contou com especialistas esportivos como Kátia Rubio. A psicóloga falou sobre os atletas olímpicos brasileiros, tema de sua pesquisa nos últimos 15 anos. Conhecer essa história é manter viva
a própria memória do esporte brasileiro e do país. Para registrar a história dos campeões no esporte e na vida, foi lançada no evento a 7ª edição do livro Grandes Mestres das Artes Marciais. Para o idealizador da homenagem, deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, a disciplina é o grande legado das artes marciais. Tem um significado muito grande, respeitando o esporte, respeitando as entidades que aparecem entre eles e a disciplina que se pode dar até para pessoas receberem maior orientação e passar a respeitar pai, mãe, avô, avó. Então, ele tem uma abrangência muito grande, esse esporte de lutas marciais. Vender, alugar, comprar ou permutar imóveis não são transações simples de serem feitas. Pensando na importância dos profissionais que atuam nessa área, a Assembleia Legislativa prestou uma homenagem ao Dia do Corretor de Imóveis. O ato solene comemorou os 53 anos da profissão. O sindicato ele foi fundado em 1937 no Largo do Café e ao longo dessa história ele tem realmente grandes conquistas para a categoria. O evento foi organizado pelo Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, com o apoio do deputado Aldo Demarque, do DEM. Na minha opinião, é aquele que propicia, a realização do sonho do cidadão, que é a casa própria, que é o lar. E você, quando vai comprar a primeira casa, você, é evidente, se você não tiver uma pessoa séria, uma pessoa que você possa confiar, é evidente que você pode arrumar uma dor de cabeça para o resto da vida, Entre os homenageados, pessoas que têm muito orgulho da profissão. Ninguém que não participe sabe da alegria de ver uma pessoa receber o tilintar das chaves da casa própria. E estar por perto quando essas coisas acontecem é realmente enobrecedor. Para ser um bom corretor, aí vão algumas dicas. A perseverança, que ele precisa acreditar no negócio, precisa acreditar no cliente sempre, não pode desistir no primeiro obstáculo. A disciplina, para buscar a formação e a informação constantemente para fazer uma boa consultoria e, por fim, a característica do empreendedorismo. Ele precisa ter a visão do empreendedor e passar para o seu cliente, para aquela família, para aquela pessoa que vai comprar o imóvel, com bastante precisão, com bastante ética, com bastante segurança, o potencial daquele empreendimento, não só no momento, mas a médio e a longo prazo. Saber agora da previsão do tempo. Para terça-feira amanhã, tempo com sol em São Paulo. A máxima prevista é de 30 graus. Tempo bom também em Campinas. A máxima fica em 30 graus. São José dos Campos vai ter tempo com sol, máxima de 29 graus. Sorocaba também vai ter uma terça-feira com tempo bom. A máxima fica em 30 graus. Em Ribeirão Preto, a terça-feira vai ser de sol e muito calor. Os termômetros chegam até 29 graus. Você vai ver a seguir, o juiz federal Sérgio Moro esteve em São Paulo e participou de palestra sobre colaboração premiada. Os detalhes você tem depois do intervalo. Até já. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelo processo da Lava Jato, esteve em São Paulo para participar de uma palestra sobre colaboração premiada. O evento foi organizado pela OAB e contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês. Confira agora na reportagem. A Casa do Advogado, como é chamada a OAB do Jabaquara, ficou lotada de autoridades, advogados, estudantes de direito, pessoas que queriam entender melhor como funcionam as ferramentas judiciais para obtenção de provas que levem à condenação dos envolvidos em crimes cometidos, por exemplo, contra a administração pública, que desencadeou a Operação Lava Jato. A colaboração premiada serve para recuperar o produto de um crime, identificar coautores, localizar vítima, revelar toda a estrutura de uma organização e a redução de pena. Durante a palestra, o juiz Sérgio Moro falou do momento em que ela é empregada. A exigência da prova de corroboração é normalmente uma exigência em relação aos crimes que ele revelou de terceiros. Então, para um terceiro ser condenado por um crime revelado pelo colaborador,
precisa ter uma prova de corroboração. Se houver alguma situação em que essa prova seja excluída por uma ilicitude, a aplicação lá da regra da exclusão, então a condenação vai ficar prejudicada, não pode ser condenado só com base na palavra do colaborador. O encontro para a realização da palestra foi promovido pela Academia Paulista de Direito Criminal. O convite para a vinda do juiz Sérgio Moro partiu do presidente da APDCRIM. A despeito do cansaço, a despeito dos inúmeros compromissos, ele conseguiu cavucar um precioso espaço na sua disputadíssima agenda, né? E veio nos prestigiar aqui, prestigiar a comunidade de São Paulo, a comunidade jurídica, e dando aulas aqui concretas a respeito não só da Lava Jato, mas com uma postura de um magistrado sereno, sério, competente e que quer, como nós todos, o melhor para o Brasil. A vinda do juiz Sérgio Moro nos honrou muito. Foi um momento importante de debate de questões importantes que se tem no país hoje, um momento importante para que a gente conhecesse esse juiz que fez muita questão de se dizer, não sou herói, eu estou apenas cumprindo meu papel, a questão é institucional. Isso mostrou uma grandiosidade do ser humano que ele é, e embora possamos divergir de alguma coisa ou outra, o debate sempre é democrático e a Casa da Ordem dos Advogados do Brasil Jabaquara sempre prima pela pluralidade de opiniões. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, participou da mesa diretora dos trabalhos, elogiou a determinação e coragem do juiz Sérgio Moro e defendeu a autonomia dos estados juridicamente. Claro que existem certas proibições que são feitas pela Constituição Federal, isso os estados não vão poder mexer, né? Então a proibição de pena de morte, que é um tema que está na Constituição. Porém, regras específicas, infraconstitucionais, de disciplina do direito penal e do processo penal, poderiam ser alteradas com muito mais agilidade. Poderíamos ter um processo penal, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, muito mais ágil, muito mais rápido, muito mais eficaz. O evento no Legislativo Paulista discutiu a atuação da família brasileira. Entre os assuntos em debate, os destaques ficaram com a guarda compartilhada e a alienação parental. O presidente da Casa, o deputado Fernando Capês, fez a abertura do seminário realizado em parceria com a Associação Paulista de Imprensa e a Ordem dos Advogados do Brasil. Então, qual a importância de tudo isso? O Legislativo ampara na Casa o Judiciário, que realmente tem um dia a dia de lei, e o Ministério Público e até os cartorários para, nesse dia a dia do entendimento do que é essa relação homem-mulher, funcionar. Então isso foi de suma importância. Ele reuniu todo mundo aqui que faz, executa a lei. A separação de pais é uma realidade na vida de muitos filhos. Se não for conduzida da maneira correta, pode afetar e acarretar graves consequências na vida da criança. A importância da neutralidade, do direito e da conquista dessa criança e do adolescente viver com os dois lados sem ter uma tendência. Uma forma de esclarecimento, uma forma da sociedade mudar como tem sido conduzida a questão da separação e da guarda. A guarda compartilhada vem para isso, para dizer que pai e mãe se responsabilizam em conjunto, acompanham o crescimento desses filhos, tudo que é importante para o desenvolvimento deles, a efetivação dos direitos fundamentais em conjunto, decisões importantes em conjunto. Esse é o ideal, esse é o modelo de família ideal. O principal objetivo do evento foi levantar um debate sobre o assunto e esclarecer dúvidas da população. Mas como nem sempre a prevenção é possível, muitas vezes o problema da guarda dos filhos precisa ser resolvido no âmbito do judiciário. Que é um avanço, nós temos certeza que é um avanço, mas todo avanço requer estudo, demanda cautela e é o que nós estamos fazendo aqui. A separação não amigável pode ter outra consequência grave, a alienação parental. Imagine só uma família em que existam um pai ou uma mãe que pratique atos de forma reiterada, de forma programada, para que aquele filho que se pretende afastar do outro, passe a odiar o outro e a parte da família de que se quer afastar. Isso é alienação parental. Nós não podemos permitir isso, A separação acontece, mas a família tem que se reorganizar. Já existem leis vigentes sobre a guarda compartilhada e a alienação parental. No entanto, políticas públicas podem ajudar na hora de colocá-las em prática. Quando a Assembleia Legislativa de São Paulo, por iniciativa do nosso querido amigo Walter Silioni, faz um evento desses, ela está colocando luz no problema e fazendo um debate sério, consistente, para que as partes envolvidas busquem soluções e a melhor adequação do processo judicial e legislativo para o caso concreto.
Vamos a mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, uma terça-feira com sol, nuvens e muito calor. A máxima fica em 31 graus. Em São José do Rio Preto, sol entre nuvens, muito calor também. A máxima chega aos 35 graus. Em Mogi das Cruzes, uma terça-feira com tempo bom. Máxima fica nos 29 graus. E em Piracicaba, sol aparece entre nuvens e faz calor. Os termômetros marcam 29 graus de temperatura máxima. A seguir, você vai conhecer uma exposição que mostra as intenções maravilhosas que transformaram as nossas vidas. Os detalhes depois do intervalo. Até já. Bom, hoje, segunda-feira, dia 31 de agosto, o Jornal da Assembleia acompanha o fim da campanha de vacinação contra a poliomielite na rede pública de saúde. E a repórter Maria Fernanda Pauli está ao vivo e tem mais informações para a gente. Maria Fernanda, você. Olá, Sérgio. O estado de São Paulo não registra nenhum caso de paralisia infantil há 27 anos, mas ainda é necessário fazer a prevenção. Eu estou aqui com a doutora Helena Sato, ela que é diretora de imunização da Secretaria de Saúde do estado de São Paulo. Doutora, qual que é a importância de se tomar essa vacina? Ela é fundamental e é uma grande conquista que temos que manter. Então, o estado de São Paulo não tem nenhum caso de paralisia infantil há mais de 20 anos. Agora, por que mantemos a vacinação? Por que mantemos as campanhas? Porque no mundo ainda temos casos de paralisia infantil em alguns países da Ásia e da África, e como a globalização é real, por isso que a campanha está mantida. Para quem? Nós estamos dando a vacina da paralisia infantil, todo mundo conhece, né? O nosso garoto propaganda, o Zé Gotinha, para todas as crianças, entre 6 meses a menores de 5 anos de idade. A única contraindicação, aquelas crianças que porventura estiverem fazendo tratamento com quimioterapia ou radioterapia. E mais uma vez reforçando, qual a grande importância? Para as pessoas mais jovens, já não lembram mais de o que é uma paralisia infantil, né? Na década de 60, só no estado de São Paulo eram notificados cerca de 1.600 casos de crianças com paralisia infantil. Quem causa essa doença é um vírus, é o poliovírus, de um modo geral acomete os membros inferiores. Agora, um detalhe importante, das crianças infectadas, 1% poderão desenvolver paralisia. O restante dos mais de 90% não terão a doença, mas poderão disseminar no meio ambiente o vírus selvagem e, com isso, poder infectar outras crianças. Por isso, a importância dessa campanha, por isso, mantemos elevadas coberturas. Todos os postos serão abertos até às 5 horas da tarde. É isso que eu ia perguntar. Quem quer tomar, quem vai levar o filho, o sobrinho, uma criança, aonde que está tendo essa vacinação? Em todo o estado de São Paulo, nós somos em 4.700 salas de vacina, nos 645 municípios. Por favor, não esqueçam de levar a carteira de vacinação para que as nossas equipes possam atualizar também alguma outra vacina em atraso. Ótimo, muito obrigada pelas informações, Sérgio. Pois é, né, Maria Fernanda? Por isso é importante, né, tomar a vacina. Bom, até o dia 5 de outubro você pode conferir a mostra Invento no prédio da Oca, no Parque do Ibirapuera, aqui na capital paulista. Confira agora na reportagem. A mostra Invento, as evoluções que nos inventaram, conta com 35 obras de 29 artistas. Uma das mais comentadas é esta aqui, o Automóvel, que tem o subtítulo O Bem e o Mal Entendido, do artista Jarbas Lopes. Essa obra aqui, acho muito legal você imaginar como é que ele conseguiu colocar um pneu para 2 carros, né? Então acho que realmente é uma obra que chama a atenção da gente, até pela coisa circular também, de ser 2 fuscas, né? Que são meio que 2 semicírculos formando um círculo só. Uma coisa meio yin yang, talvez. Na obra materialista, o mexicano Damián Ortega desconstrói um caminhão e o reconstrói apenas com as partes cromadas, que ficam todas suspensas por fios. Uma conterrânea do artista que encontramos por aqui destaca a leveza de uma invenção tão pesada. É bem interessante ver eles tão leves, assim como suspendidos, voando no ar. É interessante vê-los assim. Uma invenção que já tem 145 anos, o elevador. Só que aqui, quando a porta abrir, você não vai conseguir entrar não, porque a intenção do artista argentino Leandro Elich é retratar esse momento. Um encontro compulsório entre as pessoas que elas aproveitam para
brincar, se olhar, às vezes conversar ou ficar absorto em seus pensamentos. O que também chama muita atenção é o domo geodésico, esta estrutura metálica em forma de cúpula, construída pelo esportista e navegante Amir Klink. Ao todo, são 35 obras de 29 artistas. A exposição Invento está aberta ao público de terça a domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, no prédio da Oca, no Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, sem número. A entrada é gratuita e o acesso é pelos portões 1 e 3. Uma boa opção é aproveitar o estacionamento da Assembleia Legislativa, que fica em frente ao Ibirapuera e dispõe de cerca de 900 vagas. Ele está aberto gratuitamente para a população que frequenta o parque nos finais de semana e feriados. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde, a TV Assembleia SP transmite ao vivo os trabalhos parlamentares no plenário Juscelino Kubitschek. Bom, você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.